Hoje a gente vai falar sobre educação sexual, tabus, crenças, mitos que interferem na forma que você se relaciona, não só no sexo, mas se relaciona em relação à vida, né? Porque a gente vai falar muito relacionado à sexualidade. E quando a gente fala de sexualidade, é uma coisa muito mais ampla. Esse é um tema que, infelizmente, né, parece que é brincadeira, mas a gente ainda tem muitos tabus, muitas crenças, né, e mesmo mitos em relação à sexualidade. Isso eu falo, né, de propriedade mesmo em relação ao que meus clientes, né, traz no dia a dia a respeito disso. E isso atrapalha muito a forma, né, de se relacionar, de se entregar e repercute também não só, né, com a parceria, mas também ali no dia a dia da pessoa, seja na questão do trabalho, seja no relacionamento familiar. E quando a gente pensa, né, da educação, remete a uma série de coisas, né? Porque o nosso primeiro núcleo é a família. Então, no nosso primeiro núcleo, a nossa primeira referência de vida é a família. Então, a forma que nossos pais se relacionam, a forma que eles nos tratam, né? A forma que ele trata o nosso irmão. Então, tudo isso vai repercutir na sua visão de sexualidade. Então a gente começa aí nesse primeiro núcleo familiar, e aí a gente tem a interferência, claro, do ambiente, questões culturais, questões aí da comunidade, aí que vocês, né, habitam, tudo isso vai influenciar. E aí eu queria deixar algumas questões aqui, eu deixei umas perguntas, vou começar com perguntas aí para vocês, e eu gostaria que vocês me respondessem, né? Uma nota de 0 a 10 para a vida sexual de vocês, né? Como é que vocês se autoanalisam. É... E aí também vou trazer algumas reflexões aqui, tá? Na forma de pergunta. Como seus pais se relacionavam? Porque é uma forma de a gente ver, né? É a forma que a gente aprende, né? No primeiro momento. Como os pais a gente se relaciona e a gente traz muito dessa forma de relacionamento dos nossos pais para nossa vida atual. Por mais que a gente fale, eu nunca vou ser desse jeito, eu nunca, né, quero tratar minha parceria dessa forma, mas muitas vezes a gente acaba repetindo padrões aí, que é a nossa única referência. É, quem te ensinou, né? Quem te ensinou o que você sabe sobre sexo hoje? E como foi o seu desenvolvimento sexual? Como foi todo o seu histórico? Isso também vai influenciar, né, os seus relacionamentos, a sua forma como que você foi tratado, tudo isso vai influenciar aí a sua sexualidade. E também eu queria que vocês pensassem algumas frases, né, que a família, aí no decorrer da educação, que vocês ouviram, né, sobre relacionamento e sexualidade. E quais dessas frases vocês continuam levando aí para a vida de vocês? Muitas vezes essas frases estão muito relacionadas à religiosidade, à forma que seus pais também foram educados, né? Frases do tipo, ai, mulher comportada não faz isso. É, ou mesmo questões assim, a masturbação é sujo. Então a gente ouve algumas coisas que às vezes a gente, sem querer, de forma irracional, né? Claro que muitas coisas se abriram e a gente tem muitas informações, então fica muito mais fácil a gente ter acesso a isso. Mas ainda assim, né, tem aquele gene, né, que às vezes passou, né, de ancestralidade mesmo, né, e que faz a gente às vezes questionar, né, até as vozes, quando a gente está naquele momento de intimidade com a nossa parceria, tem algumas vozes que às vezes insiste em ficar e você fala, não, cala essa vozinha. Então, eu queria muito que vocês pensassem sobre isso, né? E quando a gente fala, né, eu falei para vocês aqui no começo, que sexualidade é uma coisa ampla, né? A sexualidade não é alguma coisa só ligada ao coito em si, mas a sexualidade ela se amplia na forma que você se vê, na forma que você se olha para o mundo, a sua libido de vida, a sua energia de vida, né? O seu pulso de vida, que faz com que você se relacione consigo mesmo, né? A visão que você tem em termos de autoconhecimento, de autoestima e a forma que você se relaciona com as pessoas aí ao seu redor, a forma que você se comporta no ambiente de trabalho, né? A forma que as pessoas te identifica, né? Ou te nomeia aí no dia a dia, né? Que dá suas características.
Então, tudo isso tem a ver com a sexualidade, né? Mas o que a gente vê por aí, né? Até quando a gente procura ajuda de profissionais, né? A gente percebe que às vezes os profissionais até reforçam alguns preconceitos que a gente tenta, né? Até pela educação. Então, quando a gente trabalha com sexualidade, a gente tem que trabalhar muito essa questão do nosso self, né? A nossa sexualidade também para recebê-los, né, de uma forma sem julgamento, né, tentando trazer essa forma de empatia em relação à problemática que vocês trazem para a gente trabalhar, tá? É, vocês acreditam que vocês têm algum tabu em relação, algum tabu, alguma crença? Que palavras que persistem aí, que vocês ouviram dos seus pais e que vocês às vezes repetem, ou mesmo que marca muito vocês, e que às vezes isso atrapalha até a forma que você se relaciona, né? Seja com homem, seja com mulher. Vocês conseguem lembrar de algumas dessas palavras aí que estão impregnadas aí? Essas palavras impregnam, né? E às vezes a gente tem a dinâmica de vida também, né? A dinâmica da vida também vai repercutir na forma que você vai se relacionar, na forma da sua sexualidade, né? Mesmo quando você tá ali com a sua parceria, às vezes você ouve algumas vozes familiares que atrapalham a sua espontaneidade e a forma que você vai se liberar, né? Isso até interfere, gente, em algumas disfunções sexuais, para vocês terem ideias. Tem pessoas que têm problemas de ereção, tem pessoas que têm problema de sentir mesmo, né? Dessa sensibilidade, de entregar, de ter orgasmo, porque foi tão forte essa questão da educação que vai refletir na forma aí que você vai se envolver sexualmente, né? E essa questão, né, da educação é uma coisa muito forte, que tatua muito forte na gente, né? Principalmente nas mulheres. Os homens, eles têm uma sexualidade assim mais permissiva. Então, quando você pega uma criança que abaixa a calça e vai fazer xixi no meio da praça, até os pais vão falar assim, olha que bonitinho, né? Olha, tá independente, já tá conseguindo fazer xixi sem ser na fralda. Então, tem um estímulo, né? Agora, se uma menina baixa a calça na inocência, né? É ali uma necessidade fisiológica. Nossa, menina, pelo amor de Deus, não faz isso. Você não pode fazer, né? Na praça pública. Então, a forma que é tratado é diferente, né? Até o menino, né? O menino é muito incentivado a demonstrar a masculinidade, né? Seja pela masturbação. A menina não, menina, tira a mão daí, é feio, né? É fedido, é pecado, né? Então, tudo isso, né? Todas essas palavras a gente vai levando para a vida, né? Por mais que a gente amadureça, por mais que a gente pense, né? Se informe, pense na racionalidade, mas tá ali, aquela informação tá ali, né? Então tem essas diferenças. E algumas crenças, né, são muito comuns. Crenças, quando a gente fala em crença, crença é a concepção que você tem uma ideia, né, que faz com que você haja de alguma forma, né, que nem sempre é verdadeira. Mas essa crença foi construída em base ao quê? Da sua educação. Sua educação familiar, sua educação no ambiente, é, os amigos, né, que te influenciam a ter algumas crenças. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de algumas crenças que eu enumerei, que aí talvez vocês se identificam com algumas, tá? E aí a gente vai conversando sobre isso, tá? Então, quando a gente pensa, vou começar pelos homens, tá? Começar pelos homens aí que tem bastante crenças aí em relação à questão da masculinidade. Então isso pesa bastante, das mulheres também tem bastante, tá? Isso foi baseado num estudo que eles fizeram para levantar mesmo, né? Foram feitas um número grande aí de pessoas que foram entrevistadas e foram levantadas essas crenças aqui que eu vou relatar para vocês, tá? Então, uma das crenças é o homem sempre tem que estar pronto para o sexo. Então, assim, se um homem está com uma parceira, né, ou com um parceiro, e tira a calça e não está com o pênis ereto, é como se fosse uma coisa muito vergonhosa. É como se a masculinidade dele não estivesse presente isso, né? Então isso é uma crença. É uma crença porque você pode manifestar o seu desejo, né? O prazer de estar com aquela pessoa de outras formas.
Mas tem toda essa questão dessa crença, né? Como se o homem tivesse que estar funcional o tempo todo, né? E o funcional no sentido dessa ereção mesmo, né? Dessa ereção que mostra essa masculinidade, esse funcionamento que tá tudo certo, né? E, gente, olha, eu falo isso porque muitos homens, isso é uma grande questão que eles trazem nas sessões de sexologia ou mesmo da terapia tântrica, né? Esse medo de repente se envolver e tá afim de uma pessoa e na hora H ali que vai, né, se desnudar e aí o negócio não vai entrar em ereção. Então é como se não fosse funcional, né? O medo desse não funcional é muito complicado, né? Outra coisa, né? Sexo é centrado em um pênis. Então é como se ele tivesse que estar rígido o tempo todo durante a relação, até o final da relação. Então isso também é uma coisa que preocupa muitos os homens, né? Tipo, ai, inclusive, olha só como uma coisa leva o comportamento. Essa crença é tão forte que o homem tem que estar ereto durante toda a relação sexual, que muitas vezes na ansiedade eles já querem fazer a penetração porque eles têm medo de perder a ereção. E aí a mulher não está preparada para receber, não está estimulada, né? Ela não está lubrificada. E aí tem todo o transtorno, porque não vai ser prazeroso para o homem, né? Em vista da questão da insatisfação feminina, e para a mulher também, né? Ela acaba se culpando por também não estar pronta, e aí gera um transtorno aí para ambos os lados. Então, isso é também uma crença muito forte, né? Tem outra crença também, é como se os homens fossem responsáveis pelo impulso sexual ali do momento, né? Do casal. E aí é uma forma de manter também, tá ligado muito à questão da virilidade, né? Do poder. E aí, assim, se ele não tá no controle do impulso sexual e a mulher tá no controle, para eles isso vai ficar estranho. Isso é uma crença, tá? É uma crença muito grande, porque tanto o homem como a mulher têm um poder, mas se o homem não tá, né, no controle dessa reação aí, desse momento sexual, é como se a mulher sobressaísse e também geram, às vezes, um mal-estar, tá? Isso é uma crença de termos de masculinidade mesmo, né? Dessa questão da virilidade. Outra crença que é muito comum deixa eu ver comentário aqui. A gente pode fazer depois uma live só sobre o Tantra, tá? Isso vai ser bem legal, tá? Isso tem a ver com Tantra, tá? Porque o Tantra a gente trabalha essas crenças que são muito fortes. Então, tem gente aqui que já fez sessão comigo e sabe que a gente conversa bastante, não é só, gente, sessão de Tantra não é só massagem, tá? A gente conversa, a gente tenta identificar os problemas e ajudar. É uma forma terapêutica. O Tantra tem um poder terapêutico muito grande de resolver muitas questões de crença, essas inseguranças, né? Porque imagina, gente, eu tô falando só do homem, não cheguei na mulher. Mas aí se torna um tormento muito grande para o homem carregar essa responsabilidade, gente. Por isso que tem muito homem com transtorno de ansiedade, que tem problemas de ejaculação, que tem problemas de ereção. E aí, quando vai fazer o exame, tá tudo certo, porque é essas crenças que estão impactando. Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre elas, tá? Outra coisa, gente, que também falando dessa responsabilidade, né, dessa carga para o homem, como se ele tivesse que satisfazer todas as mulheres, né? Ele tem que saber sobre tudo que a mulher gosta. Só que assim, gente, onde que ele aprendeu? Onde que a gente aprende, tanto os homens como as mulheres, sobre sexualidade, hein, gente? A gente aprende o quê? Que dificilmente os pais conversam com a gente, tá? Quando a gente fala de educação sexual, tem muito aquela questão que, quando você faz uma educação sexual, por exemplo, para jovens, muitos ainda acreditam que você está incentivando o sexo precoce entre esses jovens, e não tem nada a ver, tá? Eu vou abrindo os parênteses, tá, gente? Eu estou falando de assunto para outro, que eu vou abrindo os parênteses, mas tem a ver. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que aquelas pessoas que têm educação sexual mesmo, de conversar de papo reto e aberto, tá? Eles têm um retardo, tá? De envolvimento sexual 3 anos depois, né? Então, realmente fazem quando querem,
quando estão maduros em relação àquela questão, tá? Então, pelo contrário, quando a gente fala de educação sexual com crianças, com jovens, tá? A gente não está incentivando fazer sexo de forma precoce. A gente está dando as informações, né, para que não haja problemas na hora e que realmente as escolhas sejam acertadas, que seja feito de forma mesmo, não é esse momento, é isso que eu quero, né? Mas a gente aprende, a gente não aprende, né, gente? A gente aprende aqui conversando com amigos, com nossos históricos de vida, que nem sempre o nosso histórico de vida nos ajuda muito, né? A gente tem algumas desilusões aí ao longo do caminho que acaba nos fechando, né? Eu falei muito sobre couraças emocionais na live aí da semana passada. E também, qual é o outro lugar, gente? Principalmente os homens, porque isso também é um tabu para mulheres, né? Porque qual é outra forma de informação, entre aspas, que os homens aprendem sobre sexo? Pornografia, né? Falam mais os homens, não que as mulheres, né, não possam ter acesso, não tenham acesso, mas ainda para o homem é uma coisa muito aberta e para a mulher meio que é como se fosse feio a mulher, né, a pornografia. Só que a pornografia é muito estereotipada e às vezes não vai trazer a realidade de um relacionamento. Então a gente não aprende, por isso que é bom a gente ter esses bate-papos, que seja na forma de live, para a gente se munir aí de informações, né? Isso independente da idade, tá, gente? Porque essas crenças que eu tô trazendo aqui para vocês, eu pego desde gente mais jovem como gente mais madura, tá? Que passou a vida inteira sofrendo e acreditando nessas questões, tá? Então, é outra coisa, tá? Quando a gente fala de sexualidade, né? A gente fala muito de conversar, né? Então, muitas vezes o homem tem a responsabilidade do prazer, responsabilidade entre aspas, tá? Do prazer feminino, só que ele não conversa, não pergunta, dificilmente a gente fala de emoções, porque ainda é muito separado, né? Amor e sexo, tem até a música da Rita Lee, do Amor e Sexo, não vou cantar aqui para vocês, não, vocês vão sair correndo, mas como se fosse uma coisa assim dicotomizada, né? Ah, com você é sexo, eu não posso me entregar, eu não posso aprofundar nesse relacionamento, eu não posso sentir amor. E no meu parceiro, no meu namorado, meu marido, eu não posso fazer algumas posições. Eu não posso permitir, né, algumas coisas. Entendeu? Você vê, isso também é muita crença, tá, gente? Amor e sexo mistura perfeitamente, tá? Mas muitas vezes a gente acaba separando essas questões, né? Então a gente tem ali, de repente, agora eu tô só me relacionando com crush, é sexo, e tem algumas coisas que eu não posso demonstrar, eu não posso me entregar, eu não posso comunicar minhas emoções, e aí vira uma merda, né? Esse relacionamento. E aí a gente tem, né? A questão do amor, não, o amor eu posso me entregar, mas imagina, se eu fizer desse jeito, isso é muito problemático para as mulheres, tá? Se eu fizer desse jeito, o cara vai me achar uma puta. Então eu não posso fazer desse jeito, né? Mulher decente não faz desse jeito. Então, esse é um mito muito grande que atrapalha, né? Atrapalha a forma que o seu corpo quer demonstrar, né? A questão da sua impulsividade, ou muitas vezes aquele lado primal, aquele lado de sensibilidade, por conta desses pensamentos, né? É como se você estivesse ali com a sua parceria e você estivesse. Isso é uma trava, né? Se estivesse pensando como é que você tem que se comportar, né? Isso é muito feminino. Os homens ainda têm uma certa liberdade em relação a isso. Então, isso é um tabu, não é nem uma crença, né? É um tabu feminino, né? E aí, quando o homem não pergunta para a mulher, né, o que ela gosta, ou mesmo vai falar das emoções, né? Mesmo ele, né? Eu gosto desse jeito, que tal desse jeito, né? Não se comunica, muitas vezes tem muito aquela coisa, né? Homem que fala muito de sentimento, pode parecer que não é homem, né? Homem que é homem não fica falando, né? Dessas sensações. É muito ligado ainda àquela crença que o homem não chora, né? Nem sei se é uma crença, parece mais um mito, né? Porque crença é o que você acredita, né? Mito já é uma mentira. Isso vai atrapalhar a expressividade e a comunicação dessa troca de experiência, porque sexualidade, tanto o sexo especificamente, como a sexualidade no geral, para o seu crescimento requer muita troca, requer muita comunicação,
E a gente às vezes deixa de fazer esse papo reto, tá? Então, isso é um mito também, tá? Porque se o homem começa a demonstrar muita emoção, ou comentar, ou questionar, aí parece que ele tá entrando no mimimi da mulher, né? Mulher que tem mimimi, não é? Entre aspas, né? Então isso é bem complicado, tá? Outra crença, gente. Outra crença. Quanto maior, é melhor, tá? Essa é uma crença que atormenta muitos homens, tá? Até na sessão, muitos perguntam, o meu é normal, né? Meu pênis é normal? Como se a gente tivesse um padrão mesmo, né? Realmente, quanto maior é melhor, né? Mas na verdade, a maior parte da ramificação da mulher, né, da área do prazer, tá ali no clitóris, né? A gente tem um clitóris, uma área grande. Eu tô sem aqui a minha pepeca hoje para mostrar para vocês, pepeca de pelúcia, para mostrar para vocês. Mas assim, a grande parte das terminações nervosas, né, de prazer, de sensibilidade da mulher, tá muito na posição inicial ali, né? Até se fala sobre o ponto G, que é na parte bem inicial ali da vulva, mas ponto G também tem os seus mais, porém, todavia, né? Que é assunto de outra live também. Mas tudo ali é clitóris, tá? Então a mulher tem uma sensibilidade no clitóris e o clitóris fica mais na parte assim da frente. Então, para que eu preciso de um pênis grande para dar prazer para a mulher, né? Sendo que a acessibilidade dele é mais no começo. Então tá muito mais, gente, esse toque, né, nas áreas sensíveis da mulher do que o tamanho de um pênis, tá? E outra, a mulher, não necessariamente a mulher vai sentir prazer, tá? Vai ter um orgasmo, né? Prazer ela tem. Vai ter um orgasmo com uma penetração, né? Muitas vezes é com toque, é com sexo oral, então isso é outra crença, tá? Inclusive tem muito essa crença, o homem, porque eu penetrei, fiquei lá, e aí assim, também o homem também passa um sufoco, porque essa crença que ele tem que estar ereto o tempo todo até a mulher ter orgasmo é um sofrimento, e essa mulher não tem orgasmo nunca, porque não é na penetração que ela vai ter orgasmo, gente. Às vezes é um toque, nem um sexo oral, às vezes não vai refletir nada para ela, tem que ir lá com o dedinho e massagear a região ali do clitóris, principalmente a pérola, que é a partezinha mais exposta, que tem praticamente ali 10.000 terminações. Para vocês terem uma ideia, a glande do pênis, que é a área mais sensível ali na pontinha, tem mais ou menos 4.000 terminações. Então, por aí vocês veem o quanto o clitóris é poderoso, né? E o homem preocupado aí com o tamanho do pênis, com a penetração, que é uma outra crença, tá? Nossa, a gente não imaginava que essas crenças iam, né, abrir tantas janelinhas aí, tá? E aí, gente, esses são os principais dos homens. Vamos para as mulheres. Mas a gente tem uma série, nós mulheres, tá? A gente também, né, baseado nessa questão aí da forma que a gente foi educada, a gente tem uma série também de crenças que eu separei aqui para vocês, né? Só que as crenças das mulheres estão muito ligado a essa educação severa, né? A essa educação rígida, essa questão da religiosidade, né? Que às vezes dá aquela coisa, né? E até aquela questão, né? Do pecado, né? Do Adão e Eva, né? Do fruto proibido, que a Eva foi responsável pelo pecado. Então a mulher tem uma carga muito grande em relação a esse pecado, né? Que impacta, né? Imagina desde lá de trás, né? Mas até hoje reflete, gente, tá? Então, assim, tem aquela questão, né? Se a mulher toma iniciativa do sexo, fala assim pro cara, olha, quero partir pra ação. Então o cara já estranha, "Ih, essa mulher aí, não sei não." Então muitas vezes ela vai ser nomeada como imoral mesmo, tá? Então isso é uma crença muito grande. E às vezes ela se sente também desconfortável, tá? De manifestar esse desejo de começar uma relação sexual, né? Ou mesmo de tomar iniciativa. Esses dias eu tava brincando até com uma. Brincando não, eu falei sério, né? Com uma pessoa que tava toda chateada, ela tava um tempo de relacionamento aí com uma pessoa, tava 3 meses juntos, né? E aí ela tava falando assim, porque ele não namora comigo, não me pede namoro. Eu falei, por que você não pede ele namoro? Não tá bem consolidado? Você não sente segurança, né, no relacionamento? Eu não, tá? Então isso é uma crença também, tá, gente? Porque
dá a impressão assim, se a mulher toma iniciativa de pedir um homem no namoro, ih, essa daí, hein, pelo amor de Deus, é uma piranha, tá? Então, isso também é uma crença, tá? Que tá forte, tanto na visão do homem em relação à mulher, como a mulher em relação a ela mesma, tá? É... Outra coisa, eu acho que essa daqui já tá mais tranquila, né? Sexo só pode acontecer ou não, né? Após, sei lá, tantos encontros, né? Então, isso também é uma coisa, uma crença muito grande, né? Da mulher se sentir mal. Ah, não, se já na primeira eu topo. O homem tá super tranquilão, né? Ele vai lá na abordagem dele, na primeira vez, tá tudo tranquilão. Agora, se a mulher aceita na primeira abordagem, ou ela mesma toma iniciativa na primeira abordagem também, e essa daí, ixi, Maria. Essa mulher aí é largadinha, é da vida, tá? Bom, da masturbação eu comentei aí no exemplo para vocês, lá da criança, né, que faz xixi na praça. Masturbação ainda para mulheres é ligada a uma coisa muito suja, muito estranha, né? Então, por incrível que pareça, né, às vezes a gente acha que é uma coisa assim que tá super normal hoje em dia, né? Ainda mais no mundo aí de brinquedos eróticos. Mas ainda tem muitos tabus, gente. Tem muitas mulheres que ficam envergonhadas de se tocar. Eu pego muitas mulheres no meu atendimento que nunca usaram um vibrador, tá? E assim, pessoas que já têm até uma certa maturidade. Na verdade, talvez o pessoal mais jovem, de repente, vai ter uma maior abertura, mas eu acho que ainda a informação ainda está muito deturpada, essas crenças estão muito presentes. Mas as pessoas estão se permitindo mais, né? Se tocarem, se conhecerem. Quando a gente pega, por exemplo, um idosinho, tá? Que às vezes ele não conhece o poder do seu corpo, né? Você pega, às vezes, uma senhorinha que nunca se tocou, porque a educação dela foi muito severa, né? Talvez a gente tá aqui conversando sobre a sexualidade no Instagram, né? Coisas que antigamente a gente não tinha esse veículo de comunicação e essa forma, né, essa espontaneidade de abrir e bater papo sobre o tema, né? Outra coisa, gente, que eu acho que é uma crença não só para as mulheres, tá? Mas tem um impacto muito grande para as mulheres, tá? Isso foi de acordo com o estudo, foi levantado por parte das mulheres, tá? É errado ter fantasias durante o sexo, tá? Como se você ter fantasias fosse descaracterizar, né, aquele momento que você está com a parceria. Se você tem fantasia também fora do ambiente ali, como se fosse alguma coisa errada. Então, isso para a mulher ainda está muito forte, tá? Inclusive, tem algumas ferramentas da sexologia que a gente estimula fantasias. Fala, pensa aí numa historinha aí na sua cabeça. Lê alguns contos eróticos, tá? A gente não estimula a pornografia, esses filmes pornográficos que muitas vezes degradam a mulher e realmente é um sexo muito deturpado, né? Mas tem contos eróticos, tem Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta que tem livros maravilhosos eróticos, tá? Então tem vários aí autores, né, que a gente estimula, né, de ler e a mulher ali no pensamento também, né, se ela tem alguma dificuldade aí, né, e os homens também, tá? Outra coisa, tá? Isso aí é uma crença desde a época de Freud, tá? Orgasmos vaginais são mais femininos e maduros que os clitorianos. Então, esse é um mito muito grande, tá? Tem muito a ver com a questão lá do tempo que eu tava falando, né? Que o homem quer se manter ereto até a mulher ter um orgasmo pela penetração e de repente não vai ser a forma dela, né? Justamente porque a maior parte das terminações nervosas está pro lado de fora. E aí, às vezes, realmente vai ser no toque mesmo, tá? É, outra crença, gente, a questão da idade, tá? Até esses dias eu postei falando sobre o clitóris não envelhece, tá? Principalmente as mulheres que entraram na menopausa. Então, muitas delas, né, entram no desespero, falam, nossa, minha vida sexual acabou e já era. Gente, como eu falei, o clitóris não envelhece, tá? Então, o poder da mulher, né? Claro que tem algumas alterações hormonais que podem impactar na lubrificação, pode impactar no desejo, mas tudo isso a gente tem estímulos para estimular esse desejo, né? Porque a gente tem eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo do orgasmo, mas em outra live, mas a gente tem um ciclo, tá? E na mulher, tanto a mulher madura, como também a mulher que está com tempo de relacionamento, às vezes o desejo não vai vir primeiro para ter a lubrificação, tá? E tá preparando esse corpo. Então, às vezes, você tem que estar estimulando mesmo essa mulher, tá? Para depois vir
o desejo, tá? Então, às vezes muda um pouquinho aí a ordem, tá? Para mulher mais madura. Então, não tem essa. Entrou na menopausa, acabou a vida sexual. Pelo amor de Deus, eu tô no climatério, gente. Logo, logo eu entro na menopausa, tá tudo certo, tá? Qualquer mulher normal tem orgasmo durante o sexo. Isso aí também é uma crença muito forte. As mulheres ficam malucas. Você sabe que eu tenho muitas mulheres que me procuram com a queixa, falando assim: eu não tenho orgasmo durante a penetração. Eu queria tanto ter orgasmo durante a penetração. Eu falei, mas criatura, por que você sofre tanto com isso? Porque o que a gente vê nos filmes de romance, né? Claro que no filme de romance vai dar pra mostrar toda a cena, né? Mas a gente vê no filme lá, né? Teve a penetração e a mulher lá, linda, maravilhosa, com o casal lá, né? Os personagens principais do filme, que lindo. E eu não consigo, né? Isso traz uma crença muito forte, mas traz um transtorno muito grande, tá? Toda mulher deveria ter orgasmos múltiplos. A gente tem uma capacidade imensa de ter orgasmos múltiplos, homens morram de inveja, tá? Os homens também. Os homens têm uma capacidade imensa, trabalhado pelo Tantra, de ter orgasmos múltiplos, principalmente orgasmos secos, tá? Dúvidas me perguntem aí no direct. Mas nós mulheres temos um potencial imenso. A gente tem o orgasmo do vale, que é aquele orgasmo que vai, tem aquele platô assim, que é transcendental. Parece que a gente vai em Nárnia 1000 vezes, tá? Então a gente tem essa capacidade de ter orgasmos múltiplos, mas não é em toda relação sexual, gente. E também é outro mito, que depois eu vou falar de forma geral, né? Deixa eu antecipar aqui. Só que eu tô falando de orgasmo, nem toda relação sexual a gente tem que ter orgasmo, tá? A gente tem outras formas de interação, de conexão, de prazer, de se sensibilizar, tá? Então isso também é uma crença muito forte, tá? Outra coisa, gente, que as mulheres morrem de medo também, tá? Ai, se o pênis do cara não tá ereto, aí por isso que o cara também fica na pressão, né? Se o pênis do cara não tá ereto, ai, ele não tá tendo ereção, eu tô beijando ali o pescoço, tô ali fazendo, passando a mão já no pênis, fazendo de tudo, e o cara não fica ereto, ai, ele já não gosta mais de mim. Ah, ele tá me traindo. Ele já se satisfez assim fora de casa e agora. Então é como se tanto em relação à ereção, muitas mulheres ficam inseguras, tá? Como também se o homem não ejacula. Se o homem não tem ejacula, não entregou um presentinho pra ela, como se falando assim, meu Deus, ele não tá afim de mim, tá? E aí o homem fica meio que pressionado, porque sente essa tensão da mulher. Não é, gente? Não é um sofrimento que não deveria ter. O momento ali, né, de você estar ali com a sua parceria, seria um momento tranquilidade, né? A gente já tem tanta demanda no dia a dia, né? Tanto estresse que a gente não pode evitar. E aí tem mais esse estresse aí durante, né, a relação, tá? Bom, gente, ainda tem muitas crenças aqui, né? Mulheres que não gostam das formas mais exóticas de sexo é frígida, tá? Então é como se a mulher tivesse que gostar de tudo. A gente tem as diferenças. Então, assim, às vezes a gente entra muito na padronização de como o sexo tem que ser feito. É como se fosse um checklist, né? Ah, deu certo para uma, a gente acha que tem que dar certo para outras, né? E aí, assim, a gente acha que a mulher que. As outras que fingiram o orgasmo, tá? Aí você faz com essa que não finge, você fala, ah, mas as outras tinham, do jeito que eu faço, né? Então toma cuidado com isso também, tá? Tem outra coisa, gente, que eu comentei isso com você, tá? Mulheres de classe não se excitam com livros e filmes eróticos, tá? Isso também é uma crença muito grande, tá? Mulheres têm que ser excitadas pelo parceiro. Então também a mulher põe uma responsabilidade em relação ao homem, tá? Isso é uma crença. Tem muito aquele papo assim, eu vou contar aqui, eu tô dividindo segredos com vocês. Tem muito aquele papo assim, a gente tá no meio lá das amigas, batendo papo, tal. Ai, nossa, ontem eu saí com um cara, ai, mas ele era tão ruim de sexo. Aí eu falo, mas por que ele era ruim? Ah, é porque não me fez, não não fez eu ter prazer, não fez eu ter orgasmo. Eu falo assim, mas você contou pra ele hoje que você gostava de ser estimulada? Você deu um mapa da mina? Ó, os meninos têm um curso mapa da mina, tá? Você deu um mapa da mina pro cara? Não. Então, como é que o cara tem a obrigação de saber o que você gosta? Ele tem que virar bidu, coitado, numa noite, ele tem que saber tudo o que você gosta.
né? Tem muitas coisas que a gente descobre no dia a dia, no relacionamento, na conversa, tá? Então isso rola, tá? Da mulher esperar, né, que o homem vai satisfazê-la. É, E aí tem essa crença aí, que eu já até falei, né, em relação à crença do homem. Alguma coisa está errada com a mulher se ela não pode alcançar o orgasmo facilmente e rapidamente. E elas também começam a ficar desesperadas, gente, porque cada mulher tem o seu tempo. E às vezes, assim, o mecanismo de lubrificação, excitação e acertar o pontinho ali do clitóris, às vezes demora mesmo. Só que a mulher começa a ficar ansiosa também, né? Porque ela fala assim, nossa, meu cara vai achar que eu sou frígida mesmo. Ela começa a ficar ansiosa aí, que ela não consegue mesmo, né? Que entra já o mental ali no jogo e você ter ali um momento de sexualidade ali com a sua parceria tem que ser totalmente. Não pense em nada, não pensa nas contas que tem que pagar, não pensa no trabalho, no projeto que tem que entregar amanhã, no trabalho da escola, porque não vai ferrar a cabeça e não vai ser prazeroso. Deixa eu beber uma aguinha que minha garganta já tá ficando seca, tá? Então tem isso. No geral, né, tem os tabus, né, e essas crenças de ambos, tá? Então, assim, todo toque, separei alguns aqui também, tá? Comuns. Todo toque leva ao sexo. Então a pessoa, ai, tá ali começando a tocar, né? Já passa a mão lá no peitinho, não sei lá o quê. A pessoa acha que tem que ser a penetração com coito, tá? Na verdade, isso já é sexo, né? Mas a gente sempre tem a expectativa de um coito. E não tem que ser isso, gente. Você pode se explorar. O Tantra trabalha muito isso, de você explorar outras áreas de prazer, que não seja só o toque genital, que não seja só o coito, tá? Então, por isso que você sai do padrãozinho, você amplia aí o repertório, tá? Sexo todo mundo nasce sabendo. Mais uma vez eu falei, gente, a gente não nasce sabendo. Cada um tem as suas particularidades, sensibilidades, então a gente precisa conversar, tá? Toda relação sexual tem que acabar em orgasmo, não tem que acabar em orgasmo, tá? Tá tudo bem, eu não tive orgasmo hoje, mas foi tão bom, foi tão prazeroso, a gente se uniu, tem um abraço gostoso, nossa, me subiu, né? Aquele tesão. Então, tudo isso tá valendo, gente, né? Mas siga naquela expectativa, ai, que tem que ejacular, que tem que ter, né? Às vezes o homem ejacula e não tem orgasmo, tá, gente? Os dois não estão associados. Ai, que a mulher tem a obrigação de ter orgasmo naquele dia, entendeu? E tá tudo certo, tá? Não ter em todas as relações sexuais. Então, isso é uma crença também, tá? Outra coisa, as pessoas que estão apaixonadas devem saber o que a parceria deseja, tá? Isso daí, gente, a gente precisa estar conversando o tempo todo. Você não tem obrigação de saber, por isso que a gente conversa. De repente, o que é gostosinho hoje pra mim, amanhã já não tá tão gostosinho, eu quero mudar, tá? Aí você tem que falar. Não vou procurar outras formas ali, conversando ali com a minha parceria, tá? Então isso é importante, porque as coisas mudam ao longo do caminho, tá? É, E outra coisa também, que é um pouquinho de crença, tá? Claro que é gostoso, né? O sexo ser espontâneo, sem planejamento, né? Na verdade, eu pus aqui, ó, sexo tem que ser espontâneo, sem planejamento e conversa, tá? Mas, gente, tem casais, você pega casal, sei lá, que tá casado 10 anos ou mais, que aí você pergunta, e vocês fazem, né? Tem relação sexual, fazem sexo? Não, a gente não tem tempo, gente. Aí tem que planejar. Então tem que deixar o dia. Eu tinha uma cliente que ela tinha um dia, então ela falou assim. Né, então ela passava comigo num dia, né? Na quarta, era a quarta. Ela falou assim: hoje é o dia, a gente separa, a gente não marca mais nada, sai do horário do trabalho e a gente prepara todo o ambiente para isso. Tá? Então é um dia que eles deixaram aí para se curtir, tá tudo certo, tá? É um momento que eles vão curtir é, com intensidade, com qualidade, tá? Porque a pessoa, não, eu tenho a obrigação de fazer todo dia, aí faz aquele jeito meio robotizado, é um saco, tá? E a mulher começa a inventar que tá com dor de cabeça, porque o negócio tá sendo prazeroso, é rápido, porque tem que dormir, trabalhar no dia seguinte, levantar cedo, tá? Então, às vezes, é legal realmente planejar e sempre estar conversando, né, sobre o que tá atendendo, independente do tempo, né? Eu pego tanta gente que chega para mim e fala assim, ai, no começo era tão legal agora, porque, sei lá, não tá...
tá meio sem sal, sem açúcar, porque tem que experimentar coisas novas, tem que conversar e falar assim, que tal a gente fazer isso? E que tal a gente, né, ter essa liberdade, essa espontaneidade de colocar aí que é gostoso, tá? E aí, gente, para finalizar, eu queria deixar aqui para vocês, deixa eu ver se eu falei de todas as crenças para vocês, né? Aí tem uma coisa que é muito importante, tá, gente? Principalmente quando a gente tem uma série de crenças, tem gente que se sente, tem alguém que ainda se sente presa por questões relacionadas à educação e o passado, tá? Principalmente quando a gente está numa comunidade, né? Seja uma comunidade religiosa, né? Às vezes a gente tem que questionar para mudar, tá? Então, assim, as coisas mudam quando um questiona, tá? Porque não vai se repetindo um padrão. E quando você vai ver todo o padrão que você questionou, da forma que seu pai se relacionava com a sua mãe, você tá fazendo igual, tá? Então tem que ter muito cuidado. E eu queria deixar, né, aqui para vocês uma mensagem sobre o que é sexualidade segundo a OMS de 2007, tá? 2007, olha, até faz um tempinho. Sexualidade é uma energia que motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Integra-se no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual, é ser-se sexual. A sexualidade influencia pensamentos e, por isso, influencia também a saúde física e mental. Olha só, gente, eu fico até arrepiada com essa definição. A OMS, ela erra algumas coisas, mas tem algumas coisas. Isso aqui é bem legal, tá? Então, eu queria finalizar. Gosto de receber, né, a opinião de vocês e ver as dúvidas, porque o meu trabalho é feito para ajudá-los de alguma forma, tá? E meninos, tá? Tem o Mapa da Mina, o curso Mapa da Mina. Esse curso Mapa da Mina a gente pode fazer no grupo, tá? De interesses de vários amigos. E também dá para fazer de forma individual, tá? Então a gente conversa, eu mostro a parte anatômica, para vocês conhecerem a parceria, né? E trabalhar algumas questões. Também vou falar de questões relacionadas ao masculino também, tá? As meninas também tem. A gente tem essa sessão também para falar um pouquinho mais sobre a questão do autoconhecimento, dessas questões aí do masculino também que eu coloquei, né? De pensar que o homem tem que estar sempre ereto, né? Que ele tem que ejacular para que levar um presentinho para vocês. Então a gente conversa sobre uma série de questões aí para justamente vocês terem essa sexualidade aí que eu acabei de ler aí, segundo a definição da OMS. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E aí, eu espero vocês em outra live, aqui nos meus vídeos aí malucos. Aceito sugestões, ideias, porque o conteúdo é feito para vocês, tá bom? Até mais, um beijo grande, boa noite, fiquem bem.